Olá, graça e paz, tudo certo? Tudo bem? Senhor conosco, amém? Vamos orar, depois vamos para a palavra. Pai querido, muito obrigado, Senhor, nessa noite, por esse dia, Senhor, que o Senhor nos deu. Pai, essa noite é a noite da gente, do nosso recobrarmos, Senhor, os feitos do Senhor na nossa vida, que foi nesse dia. Foi tão bom, Pai, ter estado na Tua companhia, o Senhor nos ajudando, nos abençoando, o Senhor nos livrando, Pai, do mal. Chegamos até aqui, Pai, muito obrigado. Senhor, nós vamos ouvir a Tua palavra nesta hora. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor fale, Pai, através da minha vida, Senhor, segundo os oráculos do Senhor, segundo, Senhor, os segredos do Teu coração. Sim, Senhor Jesus, Tua palavra, ela abençoa, ela liberta, ela ajuda. Então, fala, Senhor, fala nesta hora, em nome de Jesus. Prezados, a palavra de hoje, ela se encontra em Gênesis, no capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Foi assim que Deus disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: Com certeza não morrereis. Prezados, se tem algo que vai acompanhar a nossa vida, a nossa existência, desde o dia que a gente nasce até o dia que o ser humano morre, é o seguinte fato: o diabo falou com Eva, o diabo falou com o Senhor Jesus em muitas situações. Quando estava lá no deserto para ser tentado, sendo tentado, foi uma dessas ocasiões. E por que você acha que o diabo não vai falar com você? Por que eu acho que o diabo não vai falar comigo? Vai, querido. Então, o que vai nos acompanhar a existência do homem até o fim da sua vida é o fato de que o diabo muitas vezes falará com ele. E o que o diabo fala para nós? Podemos ver algumas situações. Imagina alguém que está passando por uma situação difícil no lar, está tribulado, está ali vivenciando uma situação com a esposa, com filhos. O que o diabo fala para ele fazer? Acaba com esse trem aí. O diabo muitas vezes fala isso para muita gente, né? Seu menino quer te obedecer, não? Então pega esse cabo de vassoura e quebra esse cabo de vassoura nele aí. Fala com ele como? Fala com ele com a voz do ódio, com a esposa muitas vezes, né? A gente não está se entendendo mais, então eu vou sair de casa, eu vou beber, né? Porque vou tomar todas aqui, eu vou esquecer desse negócio. Quem é que está falando isso? O diabo é que está falando isso. Por quê? Porque o diabo, né, bem como aquele pastor, né, que aparece lá em João 10, mesmo, aquele falso pastor que vem para roubar, matar e destruir. Quem que faz isso? Isso é o papel do diabo aí. O diabo está matando, destruindo, acabando com tantas vidas, acabando com a esperança de tanta gente, tragando a paz de tanta gente, a alegria de tanta gente. Diabo. Quem que fala para ele, chuta o pau da barraca aí, acaba com esse trem todo aí? Quem que está falando? Diabo. Situação difícil, muitas vezes de desemprego, não é mesmo? De frustração, de uma mágoa enorme, situações assim múltiplas, né? Quem que fala para isso? Acaba com sua vida aí, cara. Sua vida não tem sentido, a situação não vale a pena. Quem que fala isso para o homem? Quem está falando isso é para o homem. É o diabo. Porque o Senhor não é. A voz do Senhor é voz de esperança. A voz do Senhor é voz de ânimo, porque está escrito: Ele não trilhará a cana quebrada e nem apagará o pavio que fumega. Ou seja, aquilo que já está
já quebrado, com uma cana, aquilo que já está envergado, aquilo que já está tão difícil, o Senhor não vai trilhar essa cana, não, hein? Não vai pegar essa cana e colocar ela lá numa máquina para esmagar ela, mas não, e sair dali uma garapa. O Senhor não vai fazer isso, não. Aquele pavio que está ali, né, custando para ficar aceso, resistindo a um vento que está soprando ali, papá. O Senhor não vai chegar lá e vai fazer assim, ó, acabar de acabar. Não, esse não é o papel do Senhor Jesus, mas é o papel do diabo. É o diabo que pega, que olha aquela cana ali, quebrada, e fala, olha para ela ali e fala, não há nada tão ruim que não possa ser piorado. Que olha um lar ali com tantas faltas, com tantas tribulações, com tantas tristezas, mas dá para aprontar mais aqui, dá para fazer mais aqui. É assim que o diabo vê, enquanto o Senhor quer restaurar, o diabo quer acabar de acabar. Quem que anda soprando na cabeça das pessoas, né? Que diante ali, entra no supermercado e olha ali com facilidade, olha para um lado, olha para o outro, fala, vou pegar esse negócio aqui, ó, colocar na sacola, levar embora. Quem que fala isso? Quem que tenta a pessoa fazer isso? É o diabo. O diabo é que tenta. Então, o diabo, ele fala para as pessoas em muitas situações, o diabo fala conosco em muitas situações, não é assim na nossa vida espiritual? Estamos lá participando de uma reunião de oração, estamos procurando endireitar a nossa vida, conhecer o Senhor, de repente alguém fala uma coisa lá, e alguém sopra lá no diabo, sopra no ouvido da pessoa, ó, aquele que ele está falando ali é para você. Às vezes a pessoa não está nem pensando nisso, não está nem te conhece direito. Não. Fulano ali, ó, aquilo ali, ó, ele falou, pode te ofender. Quem coloca isso na cabeça das pessoas? É o diabo. O Senhor não é. Dividindo famílias, dividindo irmãos, dividindo igreja. Quem que faz isso? É o diabo que faz isso, né? Então nós temos que estar atento à voz do diabo na nossa vida. Mas por que o diabo faz tanto sucesso, consegue tanto êxito nisso que ele vai fazer, nesta palavra? Por que ele consegue ser ouvido por nós? Por quê? Porque a voz do diabo, ela vai ao encontro dos nossos interesses. Ele vai falar aquilo que a gente quer ouvir no momento de raiva, quer ouvir no momento de levar vantagem em alguma coisa. Não é assim? Nós estamos presenciando um fato aí, não, financeiro na vida do nosso país. Estamos aí, vendo o que aconteceu. O que aconteceu é que olhou para uma situação, tinha o interesse de ganhar dinheiro, fala, então vai ser em cima desses bobos aí, ó, desses pobres coitados aí do INSS. Pegar de cada um 10 conto, 20 conto aí, não? Eu não vou nem sentir falta disso aí. Quem que falou para fazer isso? O diabo. E essa palavra não encontrou, não foi ao encontro da cobiça de alguém? Foi. E não tem sido essa história do nosso país durante anos? Que o diabo fala que como é fácil botar a mão daquilo que não é dele, botar a mão daquilo que não pertence às pessoas, chegar na mão grande. Não é isso que o diabo tem feito na vida de tantas pessoas? É isso. Deus deu autoridade, a pessoa com autoridade, com o poder que tem, ao invés de fazer o bem para o povo, que foi para isso que ele foi eleito, já mete a mão nas coisas de conforto. Não é isso que nós estamos assistindo? Gente que promete coisa, ó, o mercado te paga 1,2, eu te pago 3, fácil, captando recursos, recursos que não tem compromisso, que não tem condição de arcar. Não é isso? Quem que fala? Quem que ensina a fazer essas coisas? Quem que traz essa ideia para fazer isso? É o diabo, que vai ao encontro da cobiça das pessoas, que vai ao encontro da nossa cobiça. Então, querido, ao longo da nossa vida, o diabo vai falando conosco de uma briga de trânsito. Você não pode deixar passar isso, não.
Ele te xingou disso, mas vai lá e xinga ele daquele negócio muito maior. Não leve desaforo para casa. Quem que fala isso? Quem fala isso é o diabo. E causa uma tragédia e destrói a própria vida de tantas maneiras. Quanta gente, quantos homens e mulheres corretos aí, que no momento aí de fraqueza, né, no momento assim de fragilidade, chega o diabo e fala assim, ó, acaba com isso aí, rapaz. Você não pode deixar passar esse negócio, não. Não é assim? Então, ao longo da nossa vida, o diabo vai falando conosco de muitas maneiras. Na igreja, o diabo está aí dividindo a igreja, dividindo os irmãos, fazendo tanta coisa horrível aí. Não é assim? É assim. O diabo está falando. O diabo está fazendo. E tem muita gente que está aceitando. Querido, na vida do Senhor Jesus, o Senhor Jesus ali informando os apóstolos, os discípulos, que ele estava, que ele iria descer para Jerusalém, ele seria condenado, ele seria morto, ressuscitaria ao terceiro dia. O que Pedro falou com ele? Não, Senhor, desce não, hein? Não faço não, salva-te a ti mesmo. O que o Senhor Jesus falou? Ô Pedro não, né? Falou assim, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque o diabo estava falando na boca de Pedro. Ele estava falando por quê? Porque o Senhor Jesus veio para morrer. O Senhor Jesus foi para trazer a salvação. Uai, então, ele veio para isso e não vai fazer? Uai, de quem está falando que é para ele não fazer? É Deus? Não, quem está falando é o diabo. Então o Senhor entendeu, foi não. Esse interesse não é o interesse de Deus. Esse é o interesse do diabo. É assim? Não, esse é interesse meu, me salvar, mas peraí, eu não vim aqui para isso. O Senhor Jesus orando, afasta de mim esse cálice. Uai, eu gostaria, né? Mas seja feita a tua vontade, mas se não der, vai. Agora eu vou aqui fazer a minha vontade? Não, tem que fazer a tua vontade, Senhor. Então nós temos que discernir as vozes que falam para a gente mentir para as pessoas, as vozes que sopram para nós, dizendo que é para a gente se comportar dessa ou daquela forma, meter na mão naquilo que não pertence. Não é assim? Fazendo coisas que estão aí envergonhando, degradando, humilhando. Quem está falando para você fazer isso? É o diabo. É o diabo que está falando. E o caso notório, né? É o caso de Caim. Caim foi lhe prestar, Caim e Abel foram sacrificar ao Senhor, ok. E o sacrifício de Caim não foi aceito. E ele ficou revoltado. Ok. O que o Senhor falou com ele? Caim, se você não se comportar bem, não vai ter aceitação para você? Vai ter, Caim. Faça a coisa direito, faça como eu te instruí. Faça conforme a minha palavra, Caim, vai ter aceitação para você. Mas Caim, ele quis ouvir, foi o diabo, que encheu o coração dele de revolta. E aí, Caim, vai lá e mata seu irmão. Quem que deu essa ideia para Caim? Quem que soprou esse negócio na cabeça de Caim, no ouvido de Caim? Foi o diabo aí, ele veio para matar, roubar, destruir. Então, ou seja, Caim não se arrependeu, Caim não se comportou direito, Caim não deu ouvido ao Senhor, Caim não se sensibilizou quanto à voz do Senhor. Então, aquilo que Caim já tinha, aquela voz que o diabo já tinha falado com ele a primeira vez, recrudesceu, endureceu o coração dele. Bom, se ele ouviu a primeira voz do diabo, então vai ouvir a segunda. Foi lá e matou o irmão dele. E não é assim conosco também? O Senhor está nos instruindo, o Senhor está nos falando, não faça assim, não age assim, e a gente vai recrudescendo. Aí se ouve o diabo uma vez, vai ouvir a segunda, e vai ouvindo. Pronto, chega uma hora que a gente vai definitivamente ouvir a voz do diabo no algo definitivo da nossa vida. Quantas pessoas, querido, que vão descendo na vida, vão descendo, o diabo vai falando com elas, vai fazendo.
O diabo vai falando, mente, ele vai lá e mente. O diabo inspira a fazer coisa, a falta de compromisso vai assim. Chega num lugar da vida que não tem jeito de voltar. Não tem jeito de voltar. Recrudesceu o dano, então agora vai ser quebrado de uma vez por todas. Quantos casos tem sido assim? Mas se o Senhor está trazendo a nós essa palavra, o que Ele quer dizer com isso? Que nós devemos nos comportar de tal forma que haja aceitação para nós. Ou seja, deixe de ouvir o diabo. Deixe de ouvir o diabo na sua vida. O diabo que te faz, pensar que você é mais esperto que o outro. Pensar que você está enganando o Senhor. Não ouça o diabo, porque ele vai te matar. Porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. Só que antes dele fazer isso, ele vai matando a sua paz, vai matando a sua alegria, vai matando a sua visão, seu desejo de prosperar, seu desejo de avançar. Um dia, ele fecha um véu na sua frente e você não enxerga mais nada. É isso? É isso. Mas o Senhor está aqui para descortinar diante dos nossos olhos, iluminar os nossos olhos, para que nós possamos ver a maravilha da lei dele. Então vamos nos comportar bem. O diabo, nós não vamos conseguir tampar a boca do diabo. Ele vai continuar falando aí, isso aí é a nossa vida aí, Mas o que nós podemos fazer é não dar ouvido para ele. É dizer, olha, o Senhor falou para eu não comer disso aí. Então, apesar de apetitoso, apesar de atraente, o Senhor disse que eu não posso. Então que o Senhor Deus nos dê força espiritual para não agirmos segundo os nossos interesses, negar aquilo que nos apetece, se não for da vontade de Deus. E cada um de nós tem um interesse enorme na vida de seguir o Senhor, de completar a sua carreira com o Senhor. Amém? O Senhor te abençoe. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, sim, tão esclarecedora. De fato, Senhor, o diabo fala conosco, Senhor, diuturnamente. E, Senhor, essa palavra, Senhor, que ele tem, a palavra que vem, Senhor, para atender os nossos interesses, mas que não são os teus interesses. Então, Senhor, dá graça, dá-nos maturidade para andarmos segundo, Senhor, o nosso desejo, mas segundo a tua vontade. Tem misericórdia, nos fortalece a todos nós, Pai, porque é assim que nós vamos nos encontrar contigo. Pai, o Senhor sabe muito bem, e nós sabemos também, se deixar por nossa conta, Pai, nós não vamos ouvir o Senhor. Sim, é verdade. Mas o Senhor perdoe o nosso pecado, Pai, e nos fortaleça. Senhor, livra-nos da tentação, livra-nos, Senhor, de cair em tentação, livra-nos, Senhor, do mal, livra os nossos pés do laço. É como lhe peço nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Deus te abençoe. Um abração para você. Valeu.